Eu tenho aqui 3 bolinhas de mesmo material, mesmo tamanho, mesma massa, certo? Em experimento só muda a cor aqui, só muda a trajetória também que elas vão fazer, certo? Muito bem, eu vou supor que na queda não exista resistência do ar e também não tem atrito, quer dizer, não tem perda de energia. A minha pergunta, aliás, são 2 perguntas. A primeira pergunta, quem é que chega primeiro? E a segunda pergunta, quem é que chega com maior velocidade dos 3? Então é isso aqui, a experiência é isso. Eu vou soltar essa vertical, tá vendo? Depois, essa nessa rampa circular. E finalmente, essa daqui no plano inclinado. Quem é que chega primeiro e quem chega com maior velocidade? Bom, eu vou usar da física aqui para responder primeiro a segunda pergunta. Quem é que chega com maior velocidade? Vamos lembrar do conceito de trabalho. Trabalho é a energia transferida e essa energia transferida pode aumentar a energia cinética. Nesse caso aqui, aumenta a energia de movimento deles, não é isso? Lembra da expressão? Trabalho de uma força constante é o valor da força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, onde o θ é o ângulo formado entre o deslocamento e a força. Ótimo, lembrou dessa expressão? Eu vou calcular o trabalho nessas 3 situações. Bom, vamos pensar. Além do peso, dessa força da gravidade que age nos 3 objetos, é igual, né, nos 3. Nesse plano inclinado e nessa rampa existe a força normal, né, a força perpendicular ao deslocamento. Quando eu calculo o trabalho da força normal, olha só o que vai acontecer. A normal sempre é perpendicular ao deslocamento, forma 90 graus. Então, essa fórmula vai ficar força vezes deslocamento vezes cosseno de 90. Só que cosseno de 90 graus é zero. Então, na hora que eu faço a conta, vai dar trabalho zero. Qual o significado disso mesmo? É que a força normal não realiza trabalho, nem fornece energia para a bolinha cair mais rápido e nem retira energia para ela cair mais devagar. Então, sempre o trabalho da normal é zero. Muito bem. Então, nesse caso, a única força que vai agir sobre essa bolinha fornecendo energia é o peso. Então, vou calcular o trabalho do peso. Ok? Nesse primeiro caso aqui, olha só, na queda vertical, o deslocamento vai ser uma flecha, né, um vetor que junta a posição inicial com a final, tá aí o deslocamento. Note que o tamanho desse deslocamento, o valor, é a própria altura h. Outra coisa, o ângulo formado entre peso, a força e o deslocamento é zero, né? As duas estão na mesma direção, no mesmo sentido. E você sabe que cosseno de zero vale 1. Então essa expressão aí do trabalho do peso, nessa situação vai ficar a força peso, mg, lembra? Peso é mg? Então no lugar do F eu vou colocar mg. No lugar do deslocamento, o h. E no lugar do cosseno, cosseno de zero, que é 1. Então vai ficar simplesmente mgh. Então o trabalho do peso nessa situação, mgh, é a energia que o peso vai fornecer para essa bolinha mudar a velocidade dela. Ok? Muito bem. Vamos analisar agora esse segundo caso aqui, que é do plano inclinado. O deslocamento vai ser essa reta que eu acabei de desenhar. E na hora que eu volto para a expressão f vezes d vezes cosseno, o ângulo θ está aí nesse triângulo que eu pintei, tá vendo? Muito bem. Agora, dê uma olhada. Esse d vezes cosseno, o que que vai resultar? d é hipotenusa vezes o cosseno desse ângulo. Hipotenusa vezes o cosseno sempre vai dar o nosso cateto adjacente, que no caso é a altura que essa bolinha caiu. Tá vendo? A mesma altura aqui, ó, o h, certo? Então, no lugar do d vezes cosseno, eu coloco h. Olha só o que aconteceu. A minha fórmula fica mgh. De novo, a mesma fórmula da situação vertical, a mesma expressão matemática. Então a gente chega numa conclusão ultra importante. Sempre que eu quiser calcular o trabalho do peso, não vai importar a trajetória. Então, independente da trajetória, o trabalho do peso sempre vai ser mgh. Então, nesse terceiro caso também, o trabalho do peso vai ser mgh. Até, assim, como a gente usa bastante, é bom guardar essa expressão, não precisa ficar deduzindo sempre. Eu coloquei um mais ou menos aí pelo seguinte. Neste caso, o peso está fornecendo energia para aumentar a velocidade, a gente chama de trabalho motor, não é isso? Agora, se o objeto estivesse subindo, o peso ia atrapalhar, ia retirar energia. A gente tem que colocar o menos. A gente chama de trabalho resistente. Ok? Muito bem. Então, nos 3 casos,
o peso realiza o mesmo trabalho, significa o seguinte: nos 3 casos, a força da gravidade fornece a mesma energia para as bolinhas. Então elas vão chegar embaixo com a mesma velocidade. Então está respondida aí a segunda pergunta. Vamos para a primeira. Quem é que chega primeiro? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Muito bem. Eu vou soltar agora as 3 no mesmo lugar e no mesmo tempo, no mesmo instante. Olha o que vai acontecer. Olha lá, chegou primeiro a da queda vertical, depois a da rampa circular e depois do plano inclinado. Peraí, eu não acabei de deduzir que as 3 chegam com a mesma velocidade? Mas por que chegaram em tempos diferentes? A resposta está na aceleração. Elas têm acelerações diferentes. A primeira tem a aceleração da gravidade, que é g, 10 metros por segundo ao quadrado. Da rampa circular, ela tem uma aceleração um pouco menor que essa. E do plano inclinado um pouco menor ainda. É isso que justifica os tempos diferentes. Eles têm acelerações diferentes. Então é isso aí. Vamos ficar por aqui hoje. Até mais.